Hora de falar de eleições. Hoje damos sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio, Fernando Davi. E o nosso entrevistado hoje é o coronel Emir Laranjeira, candidato ao governo do Rio pelo PMB. Candidato, o cronômetro vai começar a rodar assim que o senhor iniciar a sua resposta também. E a minha primeira pergunta é sobre economia, porque o Rio de Janeiro, embora um estado muito rico, ele ainda tem uma taxa de desemprego que insistentemente é maior que a média nacional. Qual é a sua proposta para gerar mais emprego para o morador do Rio? Bom, em primeiro lugar, nós estamos, eu acho que não somos o último lugar, mas somos o terceiro lugar, né? Tem duas taxas piores, que é Bahia e Pernambuco, mas aqui nós somos o terceiro lugar com uma situação deprimente. Eu prefiro ter mais objetivo jogando isso no passado. Vou deixar no ar aqui uma questão para a população, para a sociedade do modo geral. Como foi a fusão entre o estado do Rio de Janeiro e a Guanabara? Isso é a origem de tudo, na minha opinião. Existe uma degeneração da estrutural do sistema aqui no estado do Rio de Janeiro por conta, primeiro, de uma fusão não planejada. A primeira coisa, a economia em todos os setores, todos os setores, de um modo geral, ela falhou. Por exemplo, no meu tempo de criança, eu já mais ou menos 75, eu já estava até meio adulto, né? Eu ia a campos de trem e voltava de trem. O trem não existe mais. Hoje só tem trem para trazer recursos minerais de outros estados para os portos daqui do estado do Rio. Então, a economia aqui vai de mal a pior, sem dúvida. Tanto que o estado, ele não economiza nada, existem muitos perdulários aqui. Todos os governadores foram pródigos até agora, gastaram demais, alguns foram presos porque gastaram demais. Então, o próprio estado não economizou. Então, falar de economia num estado que já começa assim, não economizando, gastando a rodo, fica difícil. A economia aqui vai muito mal. Alguns setores vão bem, mas em todos os setores, do modo geral, nós estamos num processo degenerativo aqui. Agora, falando sobre segurança, candidato, o morador do Rio hoje tem medo de sair na rua por causa dos roubos de rua, né? Principalmente depois que começaram aqueles famosos assaltos Pix, né? Em que o assaltante rouba o seu celular e, com acesso a alguns aplicativos, consegue, às vezes, roubar uma grande quantia de dinheiro. Qual é a sua proposta para melhorar essa situação do roubo de rua e qual que seria, de uma forma geral, o enfoque da sua política de segurança? Vamos ser mais profundo nisso. Nós tivemos aqui semana passada um exemplo clássico do que significa a segurança, não, ao contrário, a insegurança aqui no Rio de Janeiro. Uma quadrilha entra num shopping de luxo na Barra para assaltar uma joalheria e mata o rapaz que estava lá funcionando como segurança. Muitos questionavam, mas ele não é vigilante, ele não é segurança, mas ele estava lá atrás de R$180 para poder levar um presente para a neta. Aí ele morre, porque ele estava simplesmente desempregado. Se ele estivesse bem empregado, ele não teria ido para lá fazer uma segurança para morrer. Então, o problema do Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro, está muito pior do que isso. Nós temos nas favelas, calcula-se 1.400 favelas no Rio de Janeiro, umas maiores, outras menores. Muita gente não gosta do termo favela, mas favela não é problema. Favela é uma planta que o pessoal de Canudos trouxe aqui para o Morro da Providência, por isso ficou esse nome. E são comunidades carentes? Claro que são. Agora, acontece que o traficante que havia lá atrás, há alguns anos, hoje ele é narco-guerrilheiro do tráfico, não é mais traficante. Eles estão armados com fuzis AK-47, Sig Sauer, fuzil R15, M16, vai por aí afora. Então, hoje, existe um estado de grave perturbação da ordem no estado do Rio de Janeiro. Isso tem que ser assumido, tem que ser admitido. Não existe segurança alguma aqui. A PM tem um efetivo defasado, criaram umas UPPs aí, tudo por ideia maluca de governante, UPPs que não funcionam, são 10 mil homens lá em UPPs, que poderiam estar patrulhando as ruas, evitando esse tipo de crime, chama de crime de rua, né? Só que esses crimes de rua começaram com o batedor de carteira, o cara pegando o celular e saindo correndo, agora o cara assalta o estudante, toma o celular no guarda-marca, dá um tiro no peito. Então, ficou muito mais grave essa questão aí. Mas essa questão, a origem dela é exatamente essa grave perturbação da ordem pública, uma sensação de impunidade total dos bandidos, dos criminosos, porque hoje tem mais direito na Constituição para o criminoso do que para o policial, por exemplo. Isso teria que ter revisto, entendeu? Nós precisamos pensar na ideia de que o criminoso
praticou o crime porque quis. E ele deve ser punido, não deve ser ressocializado, como muitos aí da esquerda falam. Deve ser punido mesmo. Primeiro pune, primeiro ele cumpre a cadeia dele, depois que vai ressocializar. Então, essa é a minha ideia. A segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro é das piores do mundo. Das piores do mundo. Como resolver isso? É muito simples. A PM não existe para fazer guerra. A PM existe para policiar. Então tem que vir as Forças Armadas. É o que eu penso. As Forças Armadas, como nós vimos lá no Complexo do Alemão, na intervenção federal, eles vieram, o que aconteceu com os bandidos? Correram, bateram o pé no traseiro, saiu uma imagem linda, inclusive, deles batendo com o pé no traseiro, porque a força que chegou era maior. Hoje, infelizmente, a força que chega é menor. E não é uma coisa permanente, é uma coisa eventual. Você entra numa favela, mata 10, mata 20, bota aquele monte de fuzil. Para mim, interessa ali o fuzil. Por que aqueles fuzis estão ali encostados na parede com aquele monte de cocaína no chão? A cocaína a gente já conhece. Tem muita cocaína que é rota, não tem jeito. Mas, se for tratar desse assunto só com polícia, não dá. Não dá. Hoje a PM não tem condições para cuidar disso. É um absurdo. A PM tem que cuidar da prevenção primeiro, prevenção nas ruas, para evitar que o transeunte seja assaltado pelo bandido que realmente existe. É só isso. Ela tem que fazer a prevenção dela e eventualmente, a repressão, quando houver um crime, ela estiver presente. No caso dos assaltantes da Barra, a PM não estava presente, nem quando eles foram, nem quando eles saíram, entendeu? Então, esse é um fato grave que precisa ser assumido. Se por acaso eu conseguir ganhar essa eleição, o primeiro ato meu vai ser decretar calamidade pública em vista desse banditismo urbano que assola hoje a região metropolitana do Rio e já se alastra para o interior. Candidato, agora falando sobre transportes, né, a gente recebe diariamente dezenas de críticas com relação ao serviço prestado pela Supervia. Qual que seria a sua solução para esse problema e qual que seria a sua prioridade, né, de uma forma geral, em transportes? Bom, acho que você falou uma coisa boa, porque você fez a pergunta e focou exatamente a malha ferroviária. O que aconteceu com a malha ferroviária? Nós temos a Supervia, uma malha ferroviária urbana. Ela não é uma malha ferroviária que cobre o estado todo. Eu me lembro muito bem como eu viajava de trem, de Campos para Niterói, de Niterói para Campos. Essa ferrovia não existe mais, está degenerada. E outras ferrovias de transporte de pessoas, tudo degenerado. A única coisa que está funcionando bem aqui é o transporte de minério. Essas ferrovias realmente funcionam para transportar minério, não pessoas. Então a mobilidade urbana, em função da malha ferroviária, está zero, não tem nada. Volto a dizer, minério é muito importante, mas as pessoas também são. Então, é necessário que haja realmente um fomento do transporte das pessoas para que a mobilidade urbana mude esse cenário, pois. E o cenário hoje é desolador, ele é concentrado com comunidades carentes, as pessoas sem qualquer futuro, um desemprego em massa e o estado do Rio, indo à toa aí, você vê os políticos falando, parece que tudo vai bem, mas tudo vai muito mal. Ok, candidato, obrigado, seu tempo acabou. Eu agradeço aqui a participação, candidato Emir Laranjeira, pelo PMB. Muito obrigado. Yasmin, é isso, a gente volta agora com você para o estúdio.